Os ingredientes principais incluem batatas selecionadas, natas frescas e manteiga de alta qualidade. O azeite de trufa, ou pasta de trufa, adiciona um toque de requinte e sabor único. Ovos frescos de galinhas criadas soltas garantem a qualidade e o sabor do prato. O caviar, um ingrediente luxuoso, eleva a experiência gastronômica a um novo patamar. O descasque adequado das batatas é fundamental para garantir a qualidade do preparo. O corte uniforme das batatas assegura um cozimento homogêneo, evitando partes mal cozidas. A padronização do tamanho dos pedaços de batata otimiza o processo de cozimento. O preparo adequado das batatas influencia diretamente no resultado final da receita. As batatas são cozidas em água salgada para ficarem macias. O cozimento amolece as batatas, facilitando a sua transformação em puré. A água salgada ajuda a temperar as batatas durante o cozimento. O processo de cozimento é essencial para preparar as batatas para serem amassadas. O escorrimento das batatas cozidas é essencial para remover o excesso de água antes do preparo do puré. A remoção da água garante a consistência ideal do puré, evitando que fique aguado. O escorredor facilita a separação eficiente da água, otimizando o tempo de preparo. A técnica de escorrimento contribui para um puré com sabor mais concentrado e textura aveludada. As batatas são processadas utilizando um passivite ou espremedor para garantir uma textura lisa e homogênea no puré. O uso do passivite ou espremedor contribui para a obtenção de um puré sem grumos, preservando a textura ideal. A utilização de uma batedeira elétrica pode alterar a textura do puré, resultando em uma consistência indesejada. O método manual com o passivite ou espremedor evita o excesso de processamento, mantendo a integridade da estrutura do puré. A técnica correta garante um puré com a textura ideal, valorizando o sabor e a apresentação do prato. As natas e a manteiga são combinadas numa panela para criar uma base rica e cremosa. O aquecimento em lume baixo garante que a manteiga derreta uniformemente sem que as natas fervam. A temperatura controlada é crucial para manter a textura ideal da base para o puré. Este processo resulta numa base suave e aveludada, essencial para um puré de batata perfeito. A incorporação gradual de natas e manteiga ao puré de batata resulta numa textura aveludada. A adição contínua e uniforme de gordura é essencial para a emulsificação perfeita do puré. O ato de mexer continuamente distribui uniformemente a gordura, evitando a formação de grumos. A consistência final do puré depende da proporção correta entre batata, natas e manteiga. O calor suave e a mistura constante garantem que a gordura se incorpore sem cozinhar excessivamente a batata. O azeite de trufa, ou pasta de trufa, é incorporado ao puré para intensificar o sabor. A adição de azeite de trufa realça o aroma característico e sofisticado do prato. A incorporação delicada do azeite de trufa garante uma distribuição uniforme do sabor. O sabor da trufa eleva o puré a um patamar gastronômico superior. O puré é temperado com sal para realçar o sabor. A pimenta preta moída na hora adiciona um toque picante e aromático ao puré. Uma pitada de noz moscada complementa o sabor do puré com um toque quente e sutil. A adição de sal, pimenta e noz moscada visa ajustar o sabor do puré. O tempero adequado equilibra os sabores e realça a cremosidade do puré. O processo de temperar o puré envolve a adição cuidadosa de especiarias para obter o sabor desejado. A consistência ideal do puré deve ser cremosa e aveludada. Um puré bem feito não deve apresentar grumos. A textura aveludada do puré indica o uso correto dos ingredientes e técnicas de preparo. A consistência cremosa e aveludada realça o sabor e a experiência gastronômica do puré. O puré é mantido aquecido em banho-maria para garantir a temperatura ideal. O banho-maria assegura que o puré esteja na temperatura ideal no momento da montagem do prato. Manter o puré aquecido em banho-maria
evita que este arrefeça ou queime. O banho-maria é um método eficaz para manter a temperatura de alimentos delicados como o puré. A água é aquecida numa panela até atingir uma temperatura onde pequenas bolhas começam a se formar no fundo. A adição de vinagre à água auxilia no processo de coagulação da clara do ovo durante o escalfamento. O vinagre acidifica a água, o que acelera a coagulação das proteínas da clara do ovo. A coagulação rápida da clara do ovo evita que ela se disperse na água, mantendo o ovo escalfado com uma forma definida. A temperatura ideal da água para escalfar ovos é entre 71 graus Celsius e 82 graus Celsius, permitindo que a clara cozinhe sem endurecer a gema. O uso de vinagre e o controle da temperatura são cruciais para obter um ovo escalfado perfeito, com clara cozida e gema mole. Um redemoinho suave é criado na água ao girar uma colher. O movimento circular da água ajuda a envolver o ovo durante o cozimento. O redemoinho facilita a distribuição uniforme do calor ao redor do ovo. Este método auxilia no cozimento uniforme do ovo, evitando pontos de superaquecimento. Um ovo é cuidadosamente quebrado para ser adicionado à água. A casca do ovo é quebrada na borda da tigela para facilitar a saída do conteúdo. O conteúdo do ovo, gema e clara, é despejado na tigela pequena. A tigela pequena contém o ovo pronto para ser adicionado a outros ingredientes. O processo de quebrar o ovo garante que ele seja adicionado à receita de forma controlada. A tigela pequena facilita a visualização da qualidade do ovo antes de adicioná-lo à receita. O ovo é delicadamente deslizado em direção ao centro do redemoinho aquático. O movimento circular da água direciona o ovo para o ponto central do redemoinho. A força centrípeta do redemoinho mantém o ovo estabilizado no centro. O posicionamento central do ovo minimiza o contato direto com as paredes do recipiente. Este método garante um cozimento uniforme do ovo, evitando deformações. O ovo é cozido por um curto período, resultando em clara firme e gema líquida. O tempo de cozimento ideal para este resultado é de aproximadamente 3 a 4 minutos. A clara do ovo coagula e solidifica com o calor, enquanto a gema permanece em estado líquido. Este método de cozimento preserva a textura cremosa e o sabor rico da gema. O calor aplicado durante o cozimento afeta diferentemente as proteínas da clara e da gema. O ovo cozido desta forma é ideal para acompanhar torradas ou saladas. O ovo cozido é delicadamente removido da água fervente. A escumadeira é a ferramenta utilizada para retirar o ovo sem danificá-lo. A escumadeira permite que a água escorra, mantendo o ovo intacto. O processo de remoção com a escumadeira garante a integridade do ovo cozido. A técnica de usar a escumadeira evita que o ovo se quebre ao ser retirado. O ovo é colocado sobre papel de cozinha para absorver o excesso de água. O papel de cozinha atua como um material absorvente, removendo a umidade da superfície do ovo. A remoção do excesso de água prepara o ovo para etapas subsequentes, como fritura ou cozimento. Secar o ovo ajuda a evitar respingos de óleo durante o processo de fritura. A textura do papel de cozinha facilita a aderência e remoção da umidade. O uso de papel de cozinha é uma maneira simples e eficaz de preparar o ovo. O termocirculador é preparado com água ajustada a uma temperatura precisa de 63 graus Celsius. Esta temperatura controlada é essencial para o cozimento a baixa temperatura. O cozimento a baixa temperatura garante uma cocção uniforme e preserva a umidade dos alimentos. O termocirculador mantém a água na temperatura ideal durante todo o processo de cozimento. A precisão da temperatura é crucial para obter resultados consistentes e de alta qualidade. O processo inicial envolve a imersão dos ovos, com casca, na água do termocirculador. A casca dos ovos permanece intacta durante todo o processo de cozimento no termocirculador. A imersão direta na água permite um controle preciso da temperatura de cozimento dos ovos. O termocirculador mantém uma temperatura constante
garantindo um cozimento uniforme dos ovos. A água atua como um meio de transferência de calor eficiente para o cozimento dos ovos. A técnica de imersão em água controlada resulta em ovos cozidos com precisão e consistência. O cozimento a baixa temperatura envolve cozinhar ovos a 63 graus Celsius por 45 minutos. Este método de cozimento resulta em uma textura única e cremosa. A temperatura controlada garante que as proteínas do ovo coagulem uniformemente. O cozimento a baixa temperatura preserva a umidade e o sabor natural dos ovos. Os ovos são retirados da água após o cozimento. O manuseio cuidadoso dos ovos cozidos é essencial para evitar rachaduras na casca. A integridade da casca do ovo é importante para a apresentação e para evitar contaminação. Utensílios adequados, como escumadeiras, facilitam a remoção dos ovos da água quente. Após a remoção, os ovos podem ser resfriados em água fria para interromper o cozimento. O ato de partir os ovos revela a integridade da gema cremosa e a delicadeza da clara. A gema cremosa é rica em nutrientes essenciais para uma dieta equilibrada. A clara do ovo é composta principalmente por água e proteínas, contribuindo para a hidratação e construção muscular. A frescura do ovo pode ser avaliada pela firmeza da gema e pela consistência da clara. O processo de cozimento altera a estrutura das proteínas do ovo, solidificando a clara e a gema. Ovos podem ser utilizados em diversas preparações culinárias, desde pratos simples até receitas elaboradas. Uma porção generosa de puré de batata trufado quente é disposta no fundo de um prato fundo ou taça. O puré de batata trufado serve como base para a montagem do prato. A temperatura do puré é essencial para a experiência gastronômica. A taça ou prato fundo realça a apresentação do puré trufado. Uma colher é utilizada para criar uma pequena cavidade no centro do puré. A cavidade central no puré serve como um espaço para acomodar outros ingredientes. O processo de criar a cavidade é simples e rápido, utilizando apenas uma colher. A forma circular da cavidade facilita a distribuição uniforme dos ingredientes adicionados. O ovo escalfado é delicadamente posicionado sobre o purê. A precisão é fundamental para garantir que o ovo permaneça intacto. O purê serve como base suave para o ovo cozido a baixa temperatura. A combinação cria um equilíbrio de texturas e sabores. O cuidado na apresentação realça a experiência gastronômica. A atenção aos detalhes demonstra o apreço pela culinária. Uma quenelle de caviar é delicadamente colocada sobre a gema do ovo. Este toque final eleva a apresentação do prato, adicionando um elemento de luxo e sofisticação. A combinação visual cria um contraste atraente entre as cores e texturas. A quenelle, uma pequena colherada, é a forma ideal para apresentar o caviar. Este detalhe final refina a experiência gastronômica, unindo o sabor e a apresentação visual. O cebolinho fresco, picado, adiciona um toque de frescor e cor aos pratos. O cebolinho é usado como decoração para realçar a apresentação dos alimentos. A utilização do cebolinho fresco contribui para uma experiência gastronômica mais agradável. O cebolinho fresco picado pode ser usado em diversos tipos de pratos. A decoração com cebolinho fresco é uma forma simples e eficaz de adicionar valor visual aos pratos. A apresentação visual do prato finalizado destaca a combinação de cores vibrantes. As texturas variadas dos ingredientes contribuem para a experiência sensorial do prato. A elegância na apresentação reflete o cuidado e a atenção aos detalhes na preparação. O equilíbrio visual dos componentes realça a harmonia dos sabores. Cada elemento é cuidadosamente posicionado para criar uma composição atraente. A apresentação do prato é uma extensão da arte culinária. Diferentes variedades de batatas são utilizadas na culinária, cada uma com características únicas.
Batatas farinhentas, como a agria e Mona Lisa, são ideais para preparações que exigem uma textura macia. A textura farinhenta das batatas influencia diretamente o resultado final de pratos como purês e nhoques. A escolha da variedade de batata é crucial para obter a consistência desejada em diversas receitas. Nata, com 35% de gordura, apresenta uma textura rica e cremosa, ideal para a preparação de purés. A alta percentagem de gordura contribui para a consistência aveludada e o sabor rico do puré. A textura das natas influencia diretamente na suavidade e cremosidade do puré final. Nata com teor de gordura adequado garante um puré com a consistência e sabor ideais. A manteiga sem sal é um ingrediente-chave para o sabor e a textura do puré. A gordura da manteiga contribui para a cremosidade e a riqueza do puré. A manteiga sem sal permite controlar a quantidade de sódio no puré, ajustando o sabor. A manteiga adiciona um sabor rico e amanteigado que complementa o sabor dos vegetais. A qualidade da manteiga influencia diretamente a qualidade final do puré. O azeite de trufa de alta qualidade possui uma cor e aroma característicos. A cor do azeite de trufa indica sua pureza e concentração de trufas. O aroma do azeite de trufa é um indicador-chave de sua qualidade e autenticidade. Azeite de trufa autêntico é infundido com extratos de trufas verdadeiras. A produção de azeite de trufa envolve um processo cuidadoso para preservar seu sabor único. Azeite de trufa é usado para realçar o sabor de diversos pratos gourmet. Ovos frescos são caracterizados por uma casca lisa e uma gema vibrante. A frescura dos ovos pode ser avaliada pela aparência da casca e da gema. A casca lisa indica que o ovo foi recentemente posto e bem conservado. Uma gema vibrante é sinal de que a galinha recebeu uma dieta rica e equilibrada. Ovos frescos são ideais para diversas preparações culinárias, garantindo melhor sabor e textura. A qualidade dos ingredientes, como ovos frescos, influencia diretamente o resultado final das receitas. O caviar é um ingrediente de luxo extraído de ovas de esturjão. O caviar Ocietra distingue-se pelo seu sabor complexo e notas de nozes. O caviar Sevruga, conhecido pelo seu grão fino e sabor intenso, é altamente valorizado. A qualidade do caviar depende da espécie de esturjão, do método de processamento e da maturação. Servir caviar envolve técnicas específicas para preservar seu sabor e textura delicados. O passivite é um utensílio de cozinha utilizado para obter purés lisos e sem grumos. O processo envolve passar alimentos cozidos através do passivite, separando a polpa das peles e sementes. A manivela do passivite permite controlar a pressão e a velocidade, resultando num puré de textura uniforme. O passivite é ideal para preparar puré de batata, molhos de tomate e compotas de fruta. A utilização do passivite garante um resultado final mais refinado em comparação com outros métodos de processamento. O termocirculador é um utensílio essencial para o cozimento a baixa temperatura. Este dispositivo mantém a água em uma temperatura constante e precisa para um cozimento uniforme. O cozimento a baixa temperatura permite preservar os sabores e a textura dos alimentos. O termocirculador garante um controle preciso da temperatura, evitando o cozimento excessivo. Alimentos embalados a vácuo são ideais para o cozimento com um termocirculador, garantindo a máxima eficiência. O termocirculador oferece resultados consistentes e de alta qualidade, comparáveis aos de um chefe profissional. Uma escumadeira é um utensílio de cozinha usado para remover alimentos de líquidos quentes. O design perfurado da escumadeira permite que o líquido escorra enquanto retém os sólidos. A escumadeira é ideal para retirar ovos cozidos da água fervente. O uso da escumadeira evita queimaduras ao retirar alimentos quentes com segurança. Além de ovos,
A escumadeira pode ser usada para diversos alimentos cozidos em água. A colher é utilizada para criar um redemoinho em líquidos ou semissólidos. O redemoinho facilita a mistura homogênea de ingredientes. A colher também é essencial para a montagem estética de pratos. Técnicas de montagem com colher realçam a apresentação visual dos alimentos. O cozimento adequado das batatas é crucial para garantir uma textura macia e agradável. Cozinhar as batatas até ficarem bem macias é essencial para a preparação de diversos pratos. A textura ideal é alcançada quando as batatas podem ser facilmente perfuradas com um garfo. O ponto de cozimento influencia diretamente no resultado final de purês, saladas e acompanhamentos. Batatas excessivamente cozidas podem resultar em uma textura encharcada e desagradável. O tempo de cozimento varia conforme o tamanho e o tipo da batata. O preparo do puré envolve técnicas específicas para alcançar a textura ideal. O uso de um passivide, ou espremedor, é crucial para obter um puré liso e sem grumos. O passivide separa a polpa da batata da casca, resultando em uma textura mais refinada. A textura lisa do puré realça o sabor e a experiência gastronômica. Alternativas como o liquidificador podem comprometer a textura ideal do puré. A técnica do ovo escaldado requer atenção à temperatura da água para um cozimento ideal. A criação de um redemoinho na água ajuda a manter a clara do ovo unida durante o cozimento. O redemoinho direciona o ovo para o centro da panela, facilitando o cozimento uniforme da clara. A clara do ovo deve estar completamente cozida, enquanto a gema permanece líquida e cremosa. A técnica correta resulta em um ovo escaldado com uma forma arredondada e uma textura suave. A técnica de ovo cozido a baixa temperatura requer um controle preciso da temperatura para obter a textura desejada. O termo circulador é essencial para manter a água a uma temperatura constante durante o cozimento. O tempo de cozimento é crucial para determinar a consistência da clara e da gema. Esta técnica permite obter uma gema cremosa e uma clara delicada, resultando em uma experiência gastronômica única. O puré serve como uma base cremosa para a montagem de pratos. A textura suave do puré contrasta com outros componentes do prato. O puré enriquece o sabor geral do prato, complementando os outros ingredientes. A base de puré permite uma apresentação visualmente atraente e profissional. A utilização de puré como base eleva a experiência gastronômica. O puré de batata é moldado para criar uma cavidade central. A cavidade no puré serve como recipiente para o ovo. A criação da cavidade garante que o ovo se mantenha centralizado. O processo de montagem envolve modelar o puré e criar a cavidade. A cavidade é essencial para a apresentação e cozedura uniforme do ovo. A montagem adequada garante um prato visualmente apelativo e funcional. O caviar é frequentemente utilizado como um toque final em pratos sofisticados. A adição de caviar proporciona um sabor salino distinto que realça outros sabores. O caviar confere um toque de luxo e requinte à apresentação do prato. A textura das ovas de caviar contribui para uma experiência sensorial única. A utilização de caviar eleva a percepção de qualidade e sofisticação do prato. A técnica de trufar ovos envolve armazená-los com trufas negras frescas. Os ovos devem ser guardados em um recipiente hermético para absorver o aroma da trufa. O recipiente hermético garante que o aroma da trufa se concentre nos ovos. Este processo infunde os ovos com o sabor e aroma distintos da trufa negra. A harmonização com champanhe brut é sugerida para complementar a riqueza do prato. O champanhe brut equilibra os sabores intensos do prato, proporcionando uma experiência gastronômica refinada. As borbulhas finas do champanhe limpam o paladar, preparando-o para a próxima garfada. A acidez do champanhe corta a gordura, evitando que o prato se torne enjoativo. A combinação de champanhe brut e pratos ricos cria uma sinergia de sabores, elevando a experiência gastronômica.
A harmonização com vinho branco seco e mineral equilibra os sabores. Vinho branco seco e mineral é sugerido para complementar a experiência gastronômica. A escolha do vinho branco seco realça as características dos pratos. A acidez e mineralidade do vinho branco seco limpam o paladar entre as garfadas. A combinação ideal cria uma sinergia de sabores, elevando a refeição. O vinho branco seco mineral oferece um contraponto refrescante aos sabores. O azeite de trufa oferece um sabor sutil e delicado, ideal para realçar pratos sem sobrecarregar. A pasta de trufa, por sua vez, proporciona um sabor mais intenso e concentrado, perfeito para quem busca uma experiência gustativa marcante. O azeite de trufa é frequentemente usado como finalizador, adicionando um toque de sofisticação a diversos pratos. A pasta de trufa é ideal para ser incorporada em molhos ou como ingrediente principal, conferindo um sabor profundo e duradouro. A escolha entre azeite e pasta de trufa depende da preferência pessoal e da intensidade de sabor desejada. O caviar Ocietra é conhecido pelo seu sabor complexo e notas de noz. O caviar Sevruga caracteriza-se pelos seus grãos pequenos e sabor intenso e salgado. O caviar Beluga, o mais caro, distingue-se pelos seus grãos grandes e sabor delicado e amanteigado. Os diferentes tipos de caviar variam em preço devido à raridade e qualidade. A batata ágria é conhecida por sua textura firme e cor amarela intensa, ideal para frituras. A batata Mona Lisa possui uma textura suave e sabor delicado, sendo perfeita para cozidos e saladas. A batata Asterix destaca-se pela sua polpa amarela e casca avermelhada, sendo excelente para assados e purês. Cada tipo de batata possui características únicas que a tornam mais adequada para diferentes preparos culinários. A textura aveludada do puré demonstra um preparo cuidadoso e refinado. A consistência aveludada é alcançada através de técnicas precisas de cozimento e processamento. Ingredientes de alta qualidade contribuem para a obtenção de uma textura superior. A textura aveludada melhora a experiência sensorial e o prazer gustativo. A gema líquida do ovo demonstra a importância do ponto de cozimento. O ponto de cozimento ideal preserva a textura líquida e cremosa da gema. A temperatura e o tempo de cozimento são cruciais para obter a textura desejada da gema. A gema líquida é um indicador visual da qualidade e frescor do ovo. O caviar explode na boca, liberando um sabor salino característico. A textura do caviar proporciona uma experiência sensorial única. O sabor salino do caviar é um elemento-chave da sua apreciação. A experiência gustativa do caviar envolve uma combinação de textura e sabor. O puré trufado oferece uma base rica e terrosa para o prato. O ovo adiciona uma cremosidade suave e um sabor delicado que complementa o puré. O caviar introduz um toque salgado e luxuoso que eleva a experiência gustativa. O equilíbrio entre os sabores terrosos, cremosos e salgados cria uma harmonia gustativa complexa e requintada. O sabor umami presente no caviar realça os demais sabores do prato. Umami é um dos 5 sabores básicos, distinto do doce, azedo, salgado e amargo. O caviar, rico em glutamato, proporciona uma intensa experiência umami. A presença do umami equilibra e intensifica os sabores dos outros ingredientes. O umami no caviar contribui para uma sensação gustativa rica e complexa. A percepção do umami aumenta a satisfação geral ao saborear o prato. O aroma da trufa é caracterizado por sua complexidade e sofisticação. A trufa exala um aroma único, resultado da combinação de diversos compostos orgânicos voláteis. A análise do aroma da trufa revela nuances de terra, nozes e um toque sutil de alho. A intensidade e a qualidade do aroma da trufa variam conforme a espécie e o terroir. O aroma da trufa é um componente essencial na alta gastronomia, conferindo um toque de requinte aos pratos.
O aroma do caviar é caracterizado pela sua frescura e pelas suas distintas notas marinhas. A frescura do caviar contribui para uma experiência olfativa revigorante e estimulante. As notas marinhas evocam a origem oceânica do caviar, adicionando profundidade ao seu perfil aromático. A combinação de frescura e notas marinhas cria um aroma complexo e sofisticado. O aroma do caviar é um indicador da sua qualidade e frescura. O processo de maturação influencia o desenvolvimento do aroma característico do caviar. A altura no empratamento é uma técnica que visa criar um prato visualmente mais atraente. Elevar os componentes do prato pode aumentar o interesse visual e a percepção de valor. A técnica de altura pode ser alcançada através do uso estratégico de ingredientes e suportes. A altura controlada no empratamento demonstra habilidade e atenção aos detalhes. O uso da altura no empratamento pode transformar uma refeição em uma experiência visual. O uso de cores contrastantes é fundamental no empratamento para realçar visualmente os alimentos. A combinação de branco, amarelo e preto cria um contraste visualmente atraente no prato. O purê branco serve como base neutra, permitindo que o amarelo da gema e o preto do caviar se destaquem. A gema amarela adiciona um ponto focal vibrante e rico ao empratamento. O caviar preto oferece um contraste sofisticado e um toque de luxo ao prato. A harmonia entre as cores e texturas resulta em um empratamento visualmente equilibrado e apetitoso. Um prato limpo e sem respingos é fundamental no empratamento. A limpeza do prato realça a apresentação dos alimentos. Respingos e sujeira distraem e diminuem o valor percebido do prato. A ausência de resíduos transmite profissionalismo e atenção aos detalhes. A apresentação impecável eleva a experiência gastronômica. O contraste entre o alimento e a superfície limpa cria um impacto visual. Este prato sofisticado é ideal para ocasiões especiais. A apresentação requintada do prato eleva a experiência gastronômica. Jantares românticos e celebrações são momentos perfeitos para apreciá-lo. A combinação de ingredientes e técnicas culinárias reflete a sofisticação. Este prato oferece uma experiência gastronômica única, ideal para impressionar seus convidados. A originalidade do prato garante uma surpresa agradável e memorável para quem o degusta. A combinação de sabores e texturas proporciona um deleite sensorial inesquecível. O prato é uma excelente opção para ocasiões especiais, elevando a experiência do jantar. A apresentação cuidadosa e o sabor requintado demonstram atenção aos detalhes e sofisticação. O custo de um prato é influenciado pela necessidade de ingredientes de alta qualidade. Ingredientes de alta qualidade podem aumentar significativamente o custo total do prato. A seleção de ingredientes de qualidade superior impacta diretamente no preço final do prato. A utilização de ingredientes premium reflete-se no valor percebido e no custo do prato. A escolha por ingredientes de alta qualidade justifica um preço mais elevado devido ao seu valor superior. O custo mais elevado reflete o investimento em ingredientes que proporcionam sabor e qualidade superiores. O caviar é o ingrediente mais caro deste prato. O alto custo do caviar se deve à sua raridade e ao complexo processo de produção. A demanda global e a oferta limitada contribuem para o elevado preço do caviar. Diferentes tipos de caviar variam em preço dependendo da espécie de esturjão e do método de processamento. O caviar é frequentemente associado a experiências gastronômicas de luxo e alta gastronomia. A qualidade do caviar é avaliada por fatores como o tamanho do grão, cor, brilho e sabor. O tempo de preparo do prato é relativamente curto. A demonstração visual destaca a rapidez no preparo. O prato está pronto em um curto espaço de tempo. A eficiência do preparo é um dos atrativos do prato. O tempo de cozimento de um ovo varia dependendo do método utilizado.
Ovos cozidos podem levar diferentes tempos para atingir a consistência desejada. Ovos fritos também variam no tempo de cozimento, dependendo da preferência. O tempo de cozimento influencia diretamente a textura e o sabor do ovo. Diferentes métodos de cozimento resultam em diferentes tempos e resultados finais. Este prato é classificado como de dificuldade fácil, tornando-o acessível para cozinheiros iniciantes. A facilidade de preparo significa que mesmo pessoas sem experiência culinária podem obter sucesso. Os ingredientes necessários são geralmente simples e fáceis de encontrar em qualquer supermercado. O processo de cozimento envolve etapas simples e diretas, minimizando a complexidade e o tempo de preparo. Este prato é uma excelente opção para quem busca uma refeição rápida, saborosa e sem complicações. Esta receita é projetada para render 2 porções. O rendimento da receita especifica a quantidade de alimento produzida. 2 porções indicam que a receita é suficiente para 2 pessoas. O tamanho da porção é um fator importante no planejamento de refeições. Ajustar as quantidades dos ingredientes pode alterar o número de porções. O planejamento das porções é crucial para o controle da ingestão calórica. O valor nutricional de um prato é influenciado pela presença de proteínas essenciais para a construção e reparo dos tecidos. Ovos são uma fonte rica em proteínas de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais. O caviar, embora luxuoso, também contribui com uma quantidade significativa de proteínas e outros nutrientes importantes. As proteínas dos ovos e do caviar fornecem os blocos de construção necessários para diversas funções biológicas. A combinação de ovos e caviar em um prato oferece um perfil nutricional completo, com um bom equilíbrio de proteínas e outros nutrientes. O consumo adequado de proteínas é fundamental para a manutenção da saúde e o bom funcionamento do organismo. O valor nutricional de um prato é influenciado pela presença de gorduras, como as encontradas nas natas. A manteiga é outra fonte significativa de gorduras que contribui para o valor nutricional do prato. As gorduras presentes nas natas e na manteiga afetam o perfil nutricional geral do prato. A quantidade e o tipo de gordura influenciam o valor calórico e a composição nutricional do prato. É importante considerar o teor de gordura ao avaliar o valor nutricional de um prato. O equilíbrio entre gorduras e outros nutrientes é essencial para uma dieta saudável e equilibrada. As batatas são uma fonte de nutrientes essenciais, incluindo vitaminas e minerais importantes para a saúde. As vitaminas presentes nas batatas contribuem para diversas funções corporais, como o fortalecimento do sistema imunológico. Os minerais encontrados nas batatas desempenham um papel crucial na manutenção da saúde óssea e na função muscular. O valor nutricional das batatas as torna um componente importante de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. A degustação final de um prato reflete a culminação de uma experiência gastronômica. A expressão de satisfação durante a degustação demonstra o sucesso do preparo e a qualidade dos ingredientes. O prazer derivado da degustação é um indicador-chave da experiência sensorial completa proporcionada pelo prato. A finalização cuidadosa e a degustação atenta são etapas cruciais para garantir uma experiência gastronômica memorável. A imagem do prato vazio simboliza a conclusão bem-sucedida da refeição. O prato vazio representa a apreciação e o desfrute do prato preparado. A ausência de comida no prato indica a satisfação do comensal com a experiência gastronômica. Este prato vazio é um testemunho visual do sucesso da receita e do prazer em saboreá-la.